Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está vendo esse podcast. Seja bem-vindo ao Fato Podcast. Contra fatos não há argumentos, mas também tem um significado bem interessante. F significa justamente espaço de fala, de diálogo, de conversa, né, para você aprender coisas novas. E vem também trazendo aqui novidades, atualização para você sobre vários assuntos em tempo real. Tudo isso aqui no Fato. T justamente para você ter mais conhecimento, né? Abrir os seus horizontes sobre novas oportunidades de conhecimento. Tudo isso aqui no podcast Fato. Então seja bem-vindo, muito obrigado. Lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, onde você está assistindo aqui esse podcast. Também você pode assinar o jornal e receber na sua casa com o maior conforto, receber o impresso, um dos últimos impressos do Espírito Santo na sua casa com todo conforto, e também fazer parte do nosso canal no WhatsApp. Tá aí o número para você mandar a sua mensagem e entrar no nosso canal e receber durante todo o dia as principais notícias, as mais lidas em primeira mão, para você ficar sabendo de tudo e, claro, não ficar boiando naquela conversa, né? Tá conversando com alguém, você ficou sabendo daquilo? Ih, não sei não. Ou então, a partir de agora, você, claro, né? Eu li lá no grupo, lá do Fato, tô por dentro do assunto, vamos conversar, beleza? E hoje o assunto é sobre saúde, nutrição e também um pouco aí dos caminhos que a gente vai entender sobre obesidade, diabetes e muito mais com ela, que é nutricionista, especialista em diabetes, obesidade, tudo isso e muito mais, a minha amiga, né? Tenho que falar que é minha amiga, além disso tudo que ela é, minha amiga há uns 20 anos. Vamos falar muito tempo não, senão a gente entrega a idade. Michele Medina! Tudo bem, Michele? Nossa, tudo ótimo, Ramon. Bom Mãe do demais. João Vitor, mãe da Helena. Mãe do João né? Vitor e da Primeira Helena. dama do Luiz. Exatamente. É isso aí? Aliás, você tem filhos lindos, né? Isso é também uma receita bacana? Como é que é? Eu sei fazer filho bonito, Né? Ramon, Os dois direitinho. são bonitos, né? São, né? Feito ali no compasso, ali no esquadro, certinho. Michele, vamos falar de diabetes, obesidade, emagrecimento. Bora. E muito mais. Primeiramente, você também tem diabetes, né? Como é que é conviver? Isso. Porque o dia que a Michele falou comigo que come de tudo, né? Eu falei, Sim. como, Michele, você come de tudo sendo diabética? E ela, mas eu como, mas eu sei, aprendi a comer. Pode comer de tudo? Pode, Ramon. É assim, dentro de um contexto saudável, óbvio, né? Como a gente já estava conversando. O meu dia a dia é um dia a dia de refeições saudáveis. Então, eu brinco muito que lá em casa a gente descasca mais do que desembala. Então, são refeições que são preparadas em casa, que são balanceadas, né? E eu não trago 100% de uma nutrição restrita para minha casa. Então, a gente trabalha muito no equilíbrio. E aí, o paciente com diabetes ou o paciente que ele quer emagrecer, né? Ele também pode, dentro do equilíbrio, comer de tudo. Agora, infelizmente, está crescendo muito o índice de diabetes em crianças. E um tipo de diabetes preocupante, né, Michele? Muito, Ramon. De uns anos para cá, tem crescido muito o surgimento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, por muitos anos, foi considerado o diabetes do adulto, né? E é um diabetes ligado ao estilo de vida, ao sedentarismo, à má alimentação. E aí surge o diabetes tipo 2, que antigamente era muito comum do adulto. E agora está surgindo muito em crianças pelos mesmos motivos. Surgimento da obesidade, muito tempo de tela, e aí a criança acaba se tornando sedentária. Então, o diabetes tipo 2 em criança está crescendo. Bom, e é preocupante. Muito preocupante. Por exemplo, lá no meu consultório, então quanto psicólogo, que aqui eu sou comunicador, aparecem muitos casos com o diagnóstico de TDAH, por exemplo. E aí a pergunta que a gente faz é o que essa criança come na anamnese? E ela não abre mão do açúcar, não abre mão dos processados, industrializados. Isso atrapalha também, né, Michele? Explica você pela perspectiva nutricional. Da nutrição. Então, a deficiência de nutrientes, ela causa danos, né, emocionais, cerebrais, neurológicos. E quando você já tem algum dano, né, ou alguma doença de cunho mental, emocional, uma alimentação incorreta, principalmente muito rica em processados, muito rica em gorduras, ela atrapalha e potencializa os agravos, né, dessa doença.
Então, muito cuidado, mães. E qual o recado que você manda para as mães aí? Revisar isso tudo, né? Aliás, você tem cases interessantes que você conseguiu reorganizar a alimentação de crianças, né? Sim, hoje é muito interessante isso, porque eu não tinha intenção de atender o público infantil e adolescente, né? Não era o meu público-alvo, mas por conta, né, da minha especialização em diabetes, né? Eu sou pós-graduada em atenção e atendimento a diabetes. E aí, por conta da minha especialização em diabetes, foi surgindo muitas crianças e adolescentes no consultório, e aí hoje eu atendo muita criança. E eu faço realmente esse trabalho de... só falando aí com o pessoal, eu sou professora, né, pedagoga. É verdade. Bons tempos, né, da educação. Já demos muito curso junto, né, Michele? Exatamente. Muita coisa legal. Então, eu trago hoje muito essa questão educacional para o consultório. Então, a minha consulta, além, né, da nutrição, da ciência, eu trago essa base educacional, que eu alio as minhas duas profissões, né, que eu gosto. E aí, principalmente com crianças, eu faço esse trabalho educacional. Mas mães e pais, não adianta a Nutri educar a criança se o pai e a mãe não tiverem educados nutricionalmente. Facilitando, né, ali o errado. Exatamente. Né? Por quê? O supermercado e o dinheiro é do pai e da mãe, e o supermercado quem faz são os pais. Né? Então, o carrinho saudável, né? Aquele carrinho bonito, colorido, com alimentos saudáveis, quem tem obrigação de fazer é você pai, é você mãe. E tem que dar o exemplo, né, Michele? Não adianta você querer que a criança coma uma fruta, coma legumes, verduras, né? Se o pai e a mãe não comem. Exatamente. O exemplo está ali desde o início, né? O bebê, quando começa a comer, né, comida ali de verdade, desde criança, desde bebezinho, ele tem que ver os pais, né? Sim, é o exemplo. É o exemplo. E a introdução alimentar, Ramon, ela pode ser muito bem feita na criança, né? Com alimentos saudáveis, mas quando essa criança tiver aquela consciência da alimentação, do que escolher na hora de montar o prato dela, ela vai ter os pais como exemplo. Então, se um pai tem um prato bonito, saudável, colorido, ele vai estimular essa criança, óbvio, né? A gente tem casos de seletividade alimentar, que é uma doença, mas fora esses casos da seletividade alimentar, uma criança que não tem, ela vai se espelhar nos pais e no prato, né? Naquilo que os pais colocam dentro do prato. No que ela está vendo que está sendo oferecido para ela, né? Agora, Michele, voltando um pouquinho aqui na sua diabetes, como foi descobrir, com que idade você teve seu diagnóstico? Como foi para você receber diagnóstico de diabetes? Eu tenho diabetes há 25 anos, né? Então, o diagnóstico nunca é fácil. Então, hoje, a gente já tem estratégias de tratamento que deixam o diagnóstico um pouco mais leve, porque a gente tem muitos casos de sucesso no tratamento de diabetes e tem muita tecnologia aliada ao tratamento, que acaba deixando o diabetes um pouco mais leve. Mas há 25 anos atrás, era meio que uma sentença de morte. Quando você pesquisa diabetes no Google... Todo mundo até hoje morre de medo, né? Tem. Então, assim, teve diagnóstico de diabetes, gente, não procura Google. Procura um bom profissional e principalmente que entenda de diabetes. Isso é importante, gente. Não vai se consultar com inteligência artificial, porque ali, gente, eles vão pegar o que está na nuvem e vai resumir para você coisa muito superficial. Isso. Né? E aí, quando você pesquisa diabetes, você vai ver cegueira, amputação, hemodiálise, disfunção erétil e sexual de uma forma, né, muito ampla. Então, assim, é assustador. Então, o ideal é que no diagnóstico, para que não seja traumático demais, né, porque o próprio diagnóstico já é um trauma, então, para que não seja ainda mais traumático, é que você se cerque de profissionais que entendam de diabetes, que conheçam diabetes e que vão te proporcionar uma educação em diabetes. Então, dá para levar uma vida considerada normal, sem muitas preocupações, a não ser de se alimentar bem. Sim. Hoje a gente já tem estratégias nutricionais, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, aliada a exercício físico. Hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes já considera
O exercício físico, especialmente a musculação, é parte do tratamento de diabetes. Então, se você é uma pessoa ativa, se você se alimenta bem, você pode ter uma vida normal mesmo tendo diabetes. Não dá para ficar de braço cruzado em frente ao sofá, que não vai contribuir com a saúde, né? Para todo tipo de problema que pode surgir, obesidade, pressão alta e por aí vai, né? Se a gente começar a falar aqui o que sedentarismo provoca, né? Sim. Mas, Michele, olha só, por que no momento de estresse as pessoas buscam gordura, açúcar, ultraprocessado? O que acontece? Que fenômeno é esse que dá quando a pessoa está estressada, precisa, hoje eu preciso desestressar, né? Aí pede um lanche, pede pizza, pede hambúrguer, pede uma carne na tábua, cheia de gordura, e é bebida. E o que acontece? Que fenômeno é esse? Então, Ramon, o seu cérebro ele está buscando compensação. E aí, quando você está estressado, o seu cérebro quer te proporcionar, algo que te proporcione satisfação, que te proporcione prazer, até para você melhorar essa situação de estresse. E o alimento, ele está intimamente ligado ao prazer, né? Então, por que a pessoa, quando está estressada, eu estou estressada, eu estou com TPM, eu preciso de um docinho? Porque são alimentos que eles vão trazer uma energia para o cérebro a curtíssimo prazo, e eles vão... Prazer imediato. Prazer imediato, eles vão te proporcionar prazer. Então, gente, não é simplesmente emocional, é fisiológico, né? É o seu corpo mesmo, fisiologicamente, querendo algo que te proporcione um prazer imediato, que é a alimentação. E como fugir dessa armadilha? Tem uma estratégia uma dica que você pode passar pra gente? Uma semana estressante de trabalho, todos nós temos, né? Seja como profissional liberal, seja como CLT, enfim, todo mundo passa por isso. Como fugir dessa tentação? Então, Ramon, primeiro cuidando da saúde mental, né? Você melhor do que eu pode falar sobre o quanto cuidar da saúde mental interfere em todos os aspectos da nossa vida. É cuidar da saúde mental. E deixar, Ramon, principalmente, não deixar esses momentos atrapalharem uma vida saudável. Então, quando você tem uma alimentação saudável na maior parte do tempo... Você já está acostumado, né? Exatamente. Então, cada vez menos você vai procurar esses escapes, né? Mas eu sempre falo com os meus pacientes, tá estressado, procurar boas alternativas que também vão trazer prazer. Por exemplo, eu quero comer um chocolate. Eu não preciso comer um chocolate rico em gordura, eu não preciso comer um chocolate rico em açúcares. Eu posso comer um bom chocolate 70%, que ele vai me dar também esse prazer. Esse sentimento ali de alívio, né? Isso, de uma forma mais equilibrada. Eu costumo... na fruta consulta, também é legal. Fruta é legal, isso. Né? Eu costumo também... prescrever muita receita para o meu paciente. Você é boa nisso, vamos falar disso já e ver se você dá umas dicas aqui, revela um pouquinho do seu livro de receitas. Mas vale, gente, também você procurar alternativas para você se livrar do estresse. Como a Michele falou, uma atividade física, né? Vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai dançar, vai namorar, vai pescar, vai caminhar, sei lá, né? Descubra outras formas de você dar uma aliviada nesse estresse, porque ele vai ser recorrente, né? Não tem como a gente fugir do estresse. E são alternativas, Ramon, o exercício físico, um livro, uma meditação, são alternativas que não vão trazer prejuízo para a sua saúde, só vão trazer benefícios, né? Muito importante. Isso. Vamos lá, Michele, vamos abrir um pouquinho do livro de receitas. Ao longo aqui a gente vai dar umas dicas aí. Você é muito boa na cozinha também, puxou sua mãe, né? Mamãe cozinha bem. Então. Vamos lá, uma dica legal aí para as mulheres, né? Para as mulheres que tem um pouquinho mais... É verdade, a mulher tem mais dificuldade de perder peso? Isso é fato mesmo? Então, Ramon, Ou é mito, né? É fato, né? Realmente as mulheres têm um pouco... E as mulheres, elas têm uma característica que é de sempre adiar os cuidados com ela mesma. Cuida de todo mundo, né? Cuida de todo mundo. É a mulher que marca médico pro filho, médico pro marido, médico pra sogra, né? Mas ela vai... Exatamente. E aí, quando ela procura ajuda, é porque ela já está num grau... né, muitas vezes de sobrepeso e obesidade, que dificulta um pouco mais essa perda de peso, né?
Então, mulheres, lembrem-se, cuidem de vocês também. Cuidar das pessoas é muito bom, mas cuidar da gente também é necessário. E qual o ponto de partida? Porque deve chegar mulheres para você e homens também. Para Michele, eu quero emagrecer em um mês. Quero emagrecer rapidinho que eu vou casar. Eu quero emagrecer rápido porque eu vou começar um trabalho. É o verão, sei lá, Sim. tem isso? Costuma chegar gente assim? Tem, Ramon, mas eu converto isso aí. Porque não tem Não, passo de mágica, não né, tem. gente? A gente vive num mundo de imediatismo, né? Então a gente quer tudo para ontem. Só que uma mulher que às vezes, um homem também, que às vezes está 20, 30 quilos acima do peso que seria considerado normal para ele, né? Ele não ganhou esse peso em um mês, 2 meses. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia. E aí eu faço mesmo ali um trabalho mental com o meu paciente, de que ele, principalmente, Ramon, porque existem dietas que são restritivas, e aí você vai conseguir perder um peso um pouco mais rápido. Mas que nem todo mundo pode fazer. Não, e também não são dietas que são... que vão ser fáceis de serem executadas a longo prazo. Então, o que eu trabalho hoje? A reeducação alimentar. Mudança de comportamento. Exatamente. Né? O que a gente faz lá na psicologia, mudança de comportamento, reeducação alimentar, bem parecido, né? Que tem que reaprender, né, Michele? Tem. E, Ramon, quando eu falo muito isso no consultório, não é o tanto de peso que você perde que é o importante. O peso vai ser consequência. É o tanto de saúde que você está ganhando. Então, eu vejo com dietas que podem ser executadas, que são fáceis de serem executadas a longo prazo, que é uma reeducação alimentar, o quanto que marcadores de exames melhoram. Então, pacientes com pré-diabetes que têm reversão total dessa pré-diabetes. Pacientes com diabetes que voltam a ter níveis toleráveis de glicemia, com uma dieta que eles conseguem fazer. Isso que é importante, acessível. Isso, né? acessível. Isso que é importante dizer, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que é tudo muito caro, e não é, é acessível, né? É acessível. E às vezes coisas que a gente desperdiça, né, Michele? Sim. Tá na nossa mão ali. Exatamente. Né? Dá uma dica aí, uma dica pra gente começar a comer bem. Você já deu uma dica de ouro aí, descascar mais do que desembalar. Show, já tá aqui no nosso checklist aqui. Dá uma outra dica aí pras mulheres, vai. Então, vamos lá. Se você tem um prato, você é um prato cheio, né? A metade desse prato, você vai colocar de legumes e saladas. Metade do prato, legumes e saladas. Legumes e saladas. E aí, 25% do prato, você vai colocar carboidrato, que pode ser o arroz com feijão, que é o carboidrato que as pessoas mais gostam. Mais comum, né? Mais comum, E aí, as outras 25%, a proteína. Que pode ser uma carninha de boi, uma carninha suína, ou ovos, que são uma excelente fonte de proteína. E aí é esse prato que é um prato saudável. Michele, eu vejo colegas meus, tem uma colega minha, ela vai saber que eu tô falando dela. Todo dia ela come pelo menos uma dúzia de ovos cozidos, tá? Foi indicação, ela diz que segue uma receita, enfim. Realmente tem eficácia ou depende da pessoa? Porque tem gente que copia, né? Assim, Michele, eu tô aprendi uma receita, vou passar para você, né? Funciona igual medicamento, né? Que passa de um para outro? Então, Ramon, o que acontece é que hoje, primeiro é aquela época do imediatismo, né? Que a gente já falou. Vamos emagrecer a qualquer custo. Você quer o resultado a qualquer custo. E hoje também as redes sociais popularizaram muito as blogueiras, né? Sim, verdade. Então, hoje o que a gente mais vê em rede social é blogueira de 52 milhões de seguidores fazendo dieta dos ovos e aí incentivando as pessoas a comerem, né, uma quantidade muito grande de ovos, ou pessoas só que querem só comer ovo, ou, né, igual a blogueira fitness que foi pro programa lá do reality, que comia 40 ovos por dia. Então, 40, assim, haja ovo, né? Haja galinha. O ovo é uma proteína de alto valor biológico, é muito bom, mas não precisa comer uma dúzia. Né? Principalmente porque você não vai conseguir manter essa... É isso que eu te falo, o corpo não vai absorver. Não é nem absorver, absorve a proteína. Mas tem um limite para absorver de proteína?
cada pessoa, né? Tem um jeito. Tem um jeito e uma biotipo, digamos assim, uma absorção. Uma pode absorver 2 ovos, outra vai absorver 1. Isso, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que, Ramon, assim, não tem condição de você comer um tipo de comida só por um período prolongado de tempo. O seu paladar, uma hora, vai falhar. E aí você não vai conseguir comer mais. Vai ter uma recaída brava. Vai ter uma recaída brava. Então, não sigam, gente, dieta da blogueira. A dieta da blogueira não foi calculada para você. Vai na nutricionista, procure um nutricionista para poder fazer um plano personalizado. Exatamente. O trabalho do nutricionista é esse. É nutrir o seu corpo de nutrientes, vitaminas, minerais que vão servir para você. Então, a dieta da blogueira não vai servir para você, a dieta do seu amigo, do seu irmão não vai servir para você. Michele, você falou uma questão muito importante sobre a diabetes, a questão da diminuição da libido pode interferir, né, em alguns casos, para o homem causar disfunção erétil. Isso. Tem solução para isso? Tem. O que acontece? A baixa libido, a disfunção erétil ligada ao diabetes, ela é ligada ao descontrole de glicose de longa data. Então, se você tem uma glicose estável, controlada, você não vai ter baixa libido, você não vai ter disfunção erétil. É assim, Ramon, um descontrole de glicose de longa data, imediatamente ele não vai te fazer nada, ele não vai te causar nenhum malefício. Porém, em 5 a 8 anos aproximadamente, esse descontrole de glicose vai começar a trazer como problema as complicações ligadas à diabetes. Então, você pode ter uma ferida que não vai sarar, pode precisar de uma amputação de membros, pode acontecer a disfunção erétil, problemas na visão, problemas renais graves, a ponto de precisar de hemodiálise. Então, gente, o descontrole de glicose de hoje, ele não vai te trazer nenhum problema hoje, mas ele vai te trazer... Bomba relógio, é uma bomba silenciosa. Relógio, né? Silenciosa. Então, abra um olho. Tem que abrir o olho. Então, toda oportunidade que tem, que seja em campanhas públicas, ou no médico, ou no postinho, vai medir, né, a glicose, ver como é que tá, né? Exatamente. Tem um nível aí, hoje em dia, que a pessoa tem que ficar de olho. A partir de que medição tem que se preocupar? Em média. Em média, de 70 a 100 miligramas por decilitro é uma boa média. De 70 a 100. Isso. Em algumas literaturas fala-se até em 110. Outras literaturas falam que 110 a 126 já é um alerta para pré-diabetes. Passou de 100 já é um alerta, tá? Em jejum. Passou de 100 em jejum já é um alerta para começar a se cuidar. 50 nem pensar. Entre 50 já é um caso de hipoglicemia, né? Glicose baixa demais, que também é um problema. De cuidado, também precisa de nutricionista. Então, a glicose, num parâmetro de 70 a 90, tá linda, né? Passou de 95, 100... já é um alerta para começar a se cuidar. Michele, outra polêmica aí também das redes sociais, dos blogueiros, né, dos influencers também, a tal do jejum intermitente, né? E aí, o que você pode falar pra gente? É funcional, não é? Perigoso, não é? Não, é funcional. Uhum. É funcional quando é prescrito por um profissional de saúde, né, ou nutricionista. Ele vai prescrever esse jejum, só que ele vai cuidar da sua alimentação ao longo do dia para que você tenha os nutrientes na janela de alimentação, porque o jejum é dividido em 2 janelas. Uhum. É a janela de alimentação e a janela do jejum propriamente dito. Então, nessa janela da alimentação, você tem que ter uma dieta calculada para que você tenha todos os nutrientes que vão suprir o seu corpo na janela do jejum. Mas ele funciona em muitos casos. Inclusive, tem muitos estudos que indicam o jejum intermitente para melhorar níveis de glicose e também melhoram. É eficaz. É eficaz. E é eficaz em problemas neurológicos, em uma série de problemas de saúde, o jejum é indicado. Mas não pode fazer jejum de qualquer jeito. Por conta própria, né? Não. Baixei ele do Google uma receita e vou fazer, né? Não é assim. Tem que ser um jejum em consonância com o nutricionista para que ele prescreva
na sua janela de alimentação Porque os nutrientes. a gente crê que... Porque cada um de nós é um ser único. Isso. Cada um tem sua história. Tem a questão dos casos familiares, né, Michele? Tem a questão do nosso dia a dia, da nossa saúde. Então, cada pessoa é única. Não tem uma coisa que serve para mim, o seu óculos não vai servir para mim. Não. Né? Não é assim que funciona, né? E aí, como que você começa essa educação, né? Fala um pouquinho dessa relação com os pacientes e os feedbacks que você tem. Ah, tá. Então, Ramon, é o que eu te falei, eu alio muito esse lado educacional. Então, eu tenho uma paciente que é minha amiga e depois virou minha paciente. E aí, no início, ela sabe que eu tô falando dela também, viu, Ramon? Ótimo. Eu chamava ela de psicopata da dieta. Psicopata da dieta. Gostei. Psicopata da dieta, porque ela começou a querer cortar tudo. E aí foi muito... A gente vê muita gente fazendo isso de forma, assim, abrupta, com o próprio organismo, o organismo sente, e às vezes a gente recebe, aí no meu lado lá, pessoas que acabam entrando em depressão, acabam entrando em crise de ansiedade, porque ela cortou algo que é essencial para ela, que mexe com a parte mental, neurológica, física e por aí vai. Mas continue, a psicopata aí da... E aí, no Natal, ela falou que a irmã disse que não ia passar Natal com ela. Porque ela falou que ela não ia comer nada no Natal porque ela estava de dieta. E aí eu comecei um trabalho de educação com ela. E hoje é uma pessoa que estava num grau alto de obesidade. E a gente já está há uns meses fazendo acompanhamento hoje. E ela era sedentária. Hoje ela corre, agora numa última corrida que ela fez, acho que ela correu 8 quilômetros ou 12 quilômetros. Que maravilha. E aí ela também tem o equilíbrio. Ela viaja, ela experimenta a gastronomia do lugar, ela toma o vinho dela. Então, eu falo que eu fiz um bom trabalho com ela. Muito bom. Porque ela aprendeu o equilíbrio. É uma educação Exatamente. que vale para a vida toda dela, Isso. né? E com criança e adolescente é muito bacana, porque eu tenho uma identificação muito boa com criança e adolescente, até porque fui professora, né? Tia Michele! Tia Michele, isso. E aí eu também faço esse trabalho de educação para que eles entendam o equilíbrio, né? Que eles podem sim, principalmente diabetes. Porque o que acontece, Ramon? As pessoas têm uma ideia de que o paciente com diabetes, ele precisa de uma dieta específica para diabetes, né? Que ele tem que cortar tudo, que ele não pode nunca mais comer um docinho, não pode isso, não pode aquilo, né? Não, eu tinha paciente, eu tenho uma paciente especificamente, que a mãe não deixava mais ela em aniversário de criança. Puxa vida. Olha que mas por sofrimento, né? Os profissionais de saúde que acompanhavam ela fizeram a mãe entender que ela ia ter um descontrole de glicose se ela fosse num aniversário de criança e comesse um doce. Puxa, que infelicidade. E né? ela tem 11 anos. Como explicar isso para uma criança? Não tem condição. E aí, a pergunta que eu acho que vai encaixar bem com essa questão. Você acha que uma boa alimentação é uma forma também de se prevenir, de trabalhar uma saúde mental? Com certeza, com certeza. E assim, Ramon, não é a Michele que está falando isso. Os estudos mostram que uma alimentação saudável, rica em nutrientes, ela ajuda muito a manter a saúde mental. Né? Então, quando você tem uma alimentação balanceada, saudável, o seu intestino funciona bem. Hoje, as pessoas não têm muito essa noção, mas 90% do nosso hormônio do humor, né, que é a serotonina, lá, né? Ela é produzida no intestino. Chamado segundo cérebro aí, né? Isso aí. Então, assim, se você tem um corpo funcionante, um intestino funcionante, o seu cérebro também vai ser. A pele fica boa, cabelo fica bom, as unhas, né? Tudo fica organizado. Tudo fica organizado. Agora o intestino deu uma travada, uma parada, pronto. Exatamente. Mulheres com mau humor. É verdade. Né? Pode cuida do intestino de vocês. Que vai dar uma... Melhora muito, Ramon, melhora muito. Uma boa alimentação melhora tudo, melhora dores. A nutrição é mágica, assim, uma nutrição adequada é mágica. Eu fico com pena porque as pessoas não valorizam tanto o trabalho do nutricionista, principalmente com a popularização das redes sociais.
Ou que só todo... nos últimos casos, né, quando já está doente, né? Exatamente. Quando o médico fala assim, olha, você precisa desse remédio aqui, precisa procurar um nutricionista. É. Mas a gente precisa investir dinheiro em saúde para não gastar dinheiro com doença. Michele, vamos falar para as mamães aí, futuras mamães, você tem experiência, né? Uhum. 2 filhotes aí lindos aí. Como que a mamãe pode se cuidando ao longo da gravidez? Também com um apoio nutricional, né? Com orientação do nutricionista. Primeiro de tudo, Ramon, e que as pessoas não fazem, as mulheres não fazem isso. Você precisa programar o seu metabolismo para ficar grávida. Para que você tenha... Opa, o que é isso? Explica, programar o metabolismo, tem como fazer isso? Sim, tem. Com suplementação certa, com alimentação correta, você torna o seu corpo mais funcionante para receber esse bebê que vai chegar ali. Muito interessante. Então, não imaginava isso. Tem que fazer uma programação nova aí para o corpo. Você pensou em engravidar, procura um nutricionista. Não é automático. O corpo, ele se vira, mas não é a mesma coisa. Sim, mas aí você não vai ter um corpo funcionante de maneira adequada para receber esse bebê que vai chegar. Então, mamães, querem ser mamães, procura um bom nutricionista antes de engravidar, para fazer um programa alimentar de suplementação muito bom para deixar o seu corpo funcionante. Preparado para receber, para gerar uma vida. Para gerar uma vida. Isso é impressionante. Isso. E aí, durante a gravidez, óbvio, o nutricionista ele é capacitado para prescrever um planejamento alimentar que vai te dar todos os nutrientes necessários para você e para você ter um bebê bem nutrido. Quem está nos assistindo agora, que já passou do 6.0, dá tempo ainda de envelhecer bem? Dá para mudar isso ainda? Claro que dá. Claro que dá, né? Claro que dá. Como que faz? Dá mais uma receita aí. Vai lá, mais uma receita-chave aí, Michele. Eu falo assim que nós não fomos, né? Nós somos uma geração que não foi condicionado a pensar no envelhecimento. Uhum. Então, a gente não pensou lá com 20 anos, e eu falo isso por mim também, porque eu não pensei lá com 20 anos, que eu ia envelhecer. A gente não pensa isso com 20 anos, né? Não, só que a gente já está vivendo uma nova geração, que é uma geração que a gente pode educar bem para ele envelhecer muito melhor. E hoje a gente vê pessoas aí de 60, 70 muito bem, né? Muito que era bem. Diferente de 30, 40 anos atrás, onde 50 anos já estava vovozinha já, né? Eu lembro, a minha avó faleceu aos 67 anos. A minha avó com 67 anos, ela tinha o cabelo todo branquinho, a pele toda enrugada. E ela era uma velhinha mesmo, assim, sabe? Aquelas vovozinha velhinhas, mesmo vovozinha de desenho animado. De desenho animado lá. Isso. E hoje a minha mãe tem 72 anos. Ah, sua mãe é um exemplo, né? A minha mãe tem uma pele melhor que a minha, eu acho. A minha mãe dirige para tudo que é canto. É ativa mesmo, tira o chapéu para ela. A minha mãe hoje tá aqui, amanhã ela pode querer ir lá em Marataízes. E vai mesmo, E né? vai dirigindo. A minha mãe faz musculação 5 vezes na semana, na academia. Que é uma coisa que melhorou muito, tanto a saúde física dela, quanto a saúde mental da minha mãe. Ir pra academia melhorou muito. Então, assim, ela é muito mais ativa do que, às vezes, uma adolescente, uma jovem aí de 20 e poucos anos. Exatamente. Ela esbanja energia, é impressionante. Esbanja energia. E simpatia também, né? Ah, ela é que simpática. Ela é amável demais, né? Michele, quais são os maiores mitos hoje que as pessoas encontram ainda para procurar uma nutricionista? Seria essa? Primeiro, é só para quem tá gordo? Sim, eu acho que o maior... não tô gordo, né? Eu acho que o maior mito é esse, Ramon. Eu vou procurar um nutricionista só, eu não preciso emagrecer, para que eu vou no nutricionista? Lembrando que nem todo mundo que é magro tem saúde, né? Exatamente. Eu tenho pacientes magros, né, que têm mais marcadores de exames problemáticos do que um paciente com obesidade. Olha só. Então, hoje a gente vê, eu vejo muito, né? Crianças com colesterol altíssimo, com triglicerídeo altíssimo. E aí, por a criança, às vezes, tá pouco acima do peso, né? Não ter obesidade, o pai e a mãe acham que não precisa seguir um planejamento alimentar, melhorar a alimentação, mas precisa, é necessário
até para que ele não seja um adulto obeso. Exatamente, tem que cuidar desde cedo. Tem que cuidar Agora, em desde cedo. relação, por exemplo, ao dia a dia da gente, para pessoas que não dormem bem, a alimentação, a nutricionista, você pode ajudar a melhorar essa qualidade do sono? Sim, a alimentação correta, ela pode e melhora muito a qualidade do sono. E não tô dizendo em quantidade não, tá, gente? Porque às vezes você dorme 8 horas, E tá tudo mas bem. você não entra em sono profundo. Ah, sim, dorme mal, 8 horas e não é a mesma coisa. Que Tem você gente que vai- dorme menos e... Exatamente, que você vai acordar cansado no outro dia. Uhum. Isso aí não é um sono de qualidade. Então, a alimentação correta, os nutrientes adequados ao longo do dia vão te fazer ter um sono de mais qualidade. Que é isso que é importante. E para muitas coisas, tá, Ramon? Um sono de qualidade, ele te ajuda a emagrecer. Opa, um sono ajuda a Sim, emagrecer? ajuda. Gente, vamos dormir direito. Exatamente. Um sono de qualidade te ajuda a ter níveis de glicose muito melhores. Então, quem tem diabetes precisa dormir bem, porque te traz uma qualidade glicêmica muito melhor quando você dorme bem. Então, vamos começar a procurar a profissional. Eu estou enchendo meu copinho d'água aqui, porque é a próxima pergunta que eu vou falar. Vamos começar a procurar a nutricionista também para melhorar a qualidade do sono. Sim. Mas isso aqui, ó, água, né? Água é importante também. Você ensina a beber água da maneira certa, Michele? Ensino, Ramon. Beba água, gente, beba água. A gente faz os cálculos, né, de acordo com a avaliação da pessoa, né? Então, tem que avaliar de uma maneira geral. Estou te perguntando porque tem aquela questão assim, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Né? Aquela Sim. receitinha que espalharam e viralizou. Nem todo mundo é Nem igual. todo mundo. Não é bem assim, né? Eu tenho pessoas que precisam de 1,8 litro, mas eu tenho pessoas que precisam de 4 litros de água por dia. Então, o cálculo é individual, tá? E é muito engraçado que o paciente chega e você pergunta, você bebe água? Bebo. Nossa, eu bebo muita água. Aí... Mas não é água, né? Vai lá, conta aí. Abra seu coração. E aí, a primeira pergunta que eu faço, quantos copos de água você bebe? Nossa, eu bebo uns 8 copos de água por dia. Mas a pessoa enche a boca, assim, e fala que bebe 8 copos por dia, como se ele bebesse um copo de 500 ml. Uhum. E aí, quando você vai perguntar, qual o tamanho desse copo? Eu bebo uns 8 copos daquele O assim. americano, o famoso copo americano, né? 150 ml de água. Então, assim, né? Não é a mesma coisa, né? Nada, você tá bebendo 1,2 litro. E às vezes é um cálculo que a pessoa precisa de 3 litros. Então, quando você chega no nutricionista, que ele faz o cálculo da quantidade real de água que você precisa tomar, a maioria das pessoas se assusta. Mas aí a água, vamos lá, vamos também aproveitando você aqui. Água, igual aqui, água purinha, né? Isso. O café tá incluso? Que tem Não, água, não tá incluso. Suco tá incluso? Não. Água. O famigerado refrigerante? Não. 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 O refrigerante é outra polêmica. Outra né? polêmica, mas água é água. Água, é isso água. aqui, gente, ó. É água é isso aqui, isso. H2O puro, né? Isso de aí. preferência natural, filtrada, né? Exatamente. Nada de ficar tomando água que você não sabe de onde veio, né? Exatamente. Também é outra questão também. Vamos falar do refrigerante? E pode tomar uma aguinha com gás, tá, gente? Água com gás Água pode? com Oba! gás pode. Água com gás, umas gotinhas de limão. Ai, fica uma delícia. O famigerado, o sei lá o que, né? Que nome que a gente pode dar? Refrigerante. Sim. Então, Ramon, Michele falou então, já fiquei até com medo aqui, porque já vem o caramelo 40, já vem o conservante, já vem aqueles troços, tudo que faz mal. edulcorante, Ai. adoçantes de péssima qualidade. Então, assim, refrigerante não é bom para ninguém. E aí, a grande polêmica do refrigerante é a questão do açúcar, né? Mas e for o zero, É isso que eu pode? ia falar agora. E aí vem a polêmica que algumas pessoas, né, alguns profissionais mesmo de nutrição, falam que você pode beber refrigerante zero à vontade. Eita. E aí... Pede um podrão de 3 andares, Isso aí. né? Já viu isso, Ronaldo? Pede um podrão de 3 andares, me dá um refrigerante zero, a coquinha né? é zero. Porque não vai fazer mal, né? Sim. Tem 3 andares ali, Exatamente. né? Né? Tá. 3 andares, gente. Tem ovo, tem bacon, tem queijo de plástico, né? Porque o queijo não é o queijo que a gente Sim. sonha em comer, é queijo processado que não é queijo. Mas vamos voltar aí. Aí vai lá e pede um refrigerante. Que Exatamente. alguns falam que pode, zero pode, né? Tem vários profissionais que falam que refrigerante zero pode. A minha conduta é que
Nem para quem tem diabetes, nem para quem quer emagrecer. Se você for considerar, Ramon, em calorias ou níveis de glicose, o refrigerante zero ele não vai te engordar porque ele não vai te fornecer calorias. E ele não vai fazer subir a sua glicose. Porém, ele é saudável? Ele não é saudável. Por causa de toda a química que tem Por ali, né? conta de toda a química que é embutida. Todo produto zero açúcar, ele é acrescido de muito produto químico para realçar o sabor. Porque o que realça o sabor é o açúcar. Então, Michele, mas aí uma dúvida aqui. A gente come o açúcar e produz a insulina, é assim Glicose. Glicose, né? Isso. E aí, quem é que vai trabalhar a glicose? A insulina. A insulina. Isso. Tá. E se a gente come o adoçante, né? A insulina vai trabalhar também? Então, Ou vai Ramon, trabalhar à toa? Não. Na verdade, alguns adoçantes, eles podem sim liberar, estimular o pâncreas a liberar insulina. Ou fazer a glicose subir, no caso do diabético tipo 1, que não produz insulina. Então, tem adoçantes que impactam 10% na glicose, que impactam 20%, existem adoçantes que impactam em até 50% na glicose. Então, por isso é importante o profissional que vai saber te prescrever de acordo com a sua sensibilidade. Qual o melhor adoçante que você vai usar? Sob medida. Se a pessoa não consegue ficar sem sentir o doce, o sabor doce, né? Michele, e bebida? Para prevenir, tem como prevenir diabetes? Vamos falar disso já já. Como prevenir diabetes? Tem como. Tá. Mas para quem já tem diabetes, a bebida, pode ou não pode? Bebida alcoólica? Então, Ramon, é óbvio que a bebida alcoólica ela é tóxica para todo mundo, né? Se consumida em grandes volumes. E aí a gente bate na mesma tecla da questão do equilíbrio. O ideal é não consumir, tá? Mas quando o paciente fala, eu vou consumir de qualquer jeito, eu prefiro educá-lo para que ele consuma de maneira mais consciente e bebidas de melhor qualidade. Em doses que não vão comprometer a saúde, em né, doses, Michele? Cada vez menores. Né? Então, a tendência, o que a gente busca é que o paciente consuma cada vez menos. Por exemplo, tem quem gosta de cerveja, né? Tem alguma marca, alguma forma de beber uma cerveja menos agressiva para quem tem diabetes? Tem. As bebidas, as cervejas, hoje a gente já tem no mercado as cervejas mais baixas em carboidrato, que vão impactar muito menos na glicose. Prefira as que têm as de baixo carboidrato. Puro malte, Pilsen, isso interfere? Existem as puro malte, existem as Pilsen também, de baixas em carboidrato. Dê preferência para essa. Sempre as baixas em carboidrato. Né? Vinho. Vinho, sempre seco. E de boa qualidade. De boa qualidade. Se vai tomar um vinho, investe um pouquinho. Investe um pouquinho. Toma um vinho de boa qualidade. E assim, Ramon... E seco, né? Porque o vinho doce... Seco. Tem suave tem açúcar, né? Isso. E o açúcar que vira o vinho. Então você vai botar mais açúcar ali? Que confusão, né? É uma confusão. Mas ideal sempre vinhos secos de boa qualidade. E assim, não precisa beber a garrafa, gente. Bebe uma taça de vinho. Não é uma tacinha, né? Não é uma tacinha. Não, é uma gente, taça. bebe. É o suficiente para saborear, para bater um papo, para namorar, para ver um filme, seja lá o que for. E tá bom, né? Sim. Ramon, é você ter consciência de que você não precisa ser uma pessoa antissocial porque você foi no nutricionista e está seguindo um planejamento saudável. Sim, claro. Sua saúde em primeiro lugar. Exatamente. Então você pode ser sociável, você pode ir na casa de amigos, levar uma boa bebida, levar sempre, né, dar preferência a complementos da bebida de melhor qualidade. Né? Porque a gente vai beber, vai comer. Aprenda a harmonizar, aprenda a fazer, né, o que dá certo. Michele, em termos de alimentação, carnes, o que a gente pode comer, o diabético pode comer que é melhor para ele, na maioria dos casos? Que tipo de carne? Frango, boi, peixe? A carne que ele achar melhor. Sempre carnes mais magras, óbvio, né? Porque as pessoas têm a falsa impressão de que
Só o carboidrato é que vai impactar na glicose. Mas as gorduras, elas também impactam na glicose e as proteínas também impactam, só que de uma maneira mais tardia, né? O carboidrato ele vai impactar logo de imediato, né? A partir de 15 minutos do consumo ele já começa a impactar. E as gorduras, lá com 4 a 5 horas, elas impactam um pouquinho na glicose e as proteínas aí de 3 a 4 horas. Comer muito e dormir faz mal aí pro organismo? Então, Ramon, não é que faz mal, né? Não é ideal. Porque se você dorme... a gente volta naquela questão do sono de qualidade. Sim. Se você dorme com o estômago muito cheio, o seu corpo não vai entrar em repouso, porque o seu metabolismo vai fazer a digestão. Então, você não entra em repouso e tem aquele sono bom, de qualidade. Então, abre o olho aí. Comer muito de manhã também resolve? Você tem que comer equilibradamente durante o dia. Tipo assim, acordei com aquela fome ancestral, né? Já ouviu esse termo? Já. Já ouviu alguém falar perto de você? Acordei com aquela fome ancestral, vou devorar um boi, né? Sim. Não é bem assim. Não, mesmo porque, Ramon, se você tem um equilíbrio ao longo do seu dia, você não vai acordar com essa fome, não vai ter essa fome. Eu falo que é a fome de capivara raivosa. Ah, ótimo! Fome de capivara raivosa. Isso, você não vai ter essa fome em nenhum horário do dia. Se o seu Tadinho da corpo tá no... capivara. A gente tem tanta capivara bonitinha aí, né? No Rio. Mas né? tem as raivosas Tem as também. raivosas também, né? Michele, vamos falar de prevenção? Dá para prevenir a diabetes? A diabetes tipo 1, Ramon, é porque às vezes as pessoas confundem Vamos muito. explicar a tipo 1 Isso. e a tipo 2. Tá. A tipo 1 é uma doença autoimune, né? O seu sistema imune, ele reconhece as células produtoras de insulina, que são as células beta, que ficam nas ilhotas do pâncreas. Ele reconhece essas células como células inimigas do corpo. Então, ele começa a destruir um processo de autoimunidade. E aí vai esse processo de destruição até que você não produz mais insulina. Então, 100% da insulina que gira hoje no corpo de um paciente com diabetes tipo 1, ela é aplicada. Então, eu tenho diabetes tipo 1, eu aplico insulina uma média de 8 vezes por dia. 6 a 8 vezes por dia. Você mesmo se aplica? Mesmo. E acostumou? Ah, já acostumei. Não tenho dificuldade. Não é algo nada. tão complicado, né? Não é. É bem tranquilo. Mas dá para prevenir a outra diabetes? Então, a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes mais ligada ao estilo de vida. Então, essa diabetes, sim, a gente pode prevenir. Como é que faz isso? Tendo um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, praticando exercício físico, né? Sendo uma pessoa ativa, saudável, né? Vivendo uma vida equilibrada. E, Michele, não tem como a gente deixar de falar essa questão da diabetes ligada ao dia a dia nosso, né? Uhum. Não é o fim do mundo. Quem tiver esse diagnóstico não precisa se desesperar. Não precisa se desesperar. Eu falo com os meus pacientes que têm diabetes tipo 1, né? Uhum. Que o diabético pode tudo. Ele só não pode... O diabético tipo 1, né? Ele pode tudo. Ele só não pode produzir insulina. O resto, ele pode qualquer coisa. E o diabético tipo 2, se tem uma vida equilibrada, saudável e é uma pessoa ativa, ele também pode. Também pode. Isso. E pode ficar livre da diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2, sim. Pode ficar. Pode ter uma remissão, uma cura, digamos assim. Tem como? pessoas que têm diabetes tipo 2 e que seguem um estilo de vida saudável que tem remissão a ponto de não precisar nem de medicamento. Olha, que bacana. Algumas pessoas vão precisar do medicamento, mas algumas pessoas não. Tem remissão total do A diabetes tipo 1 tem alguma hereditariedade? Então, Ramon, existe... Ou é mito também? Não, existe um tipo de diabetes que é a diabetes hereditária, que é uma diabetes que é ligada a um defeito nos genes. Essa sim é hereditária. A tipo 1, se uma mãe tem diabetes tipo 1, ela tem uma chance aí de 1 a 3% em média de ter um filho com diabetes tipo 1. Se um pai tem diabetes tipo 1, ele tem uma chance aí de 5 a 8% de ter um filho. Então, a hereditariedade é baixa. Bom, vamos lá. Um jogo rápido aqui com a Michele Medina. Vamos lá? Gente, você que está vendo aí, procure um profissional.
tá? Não vá entrando na dieta de que alguém fez para você, dieta que alguém te passou, coisa que você pesquisou na internet, porque cada pessoa tem que ter um plano individual. Isso é muito importante. Cuidado também com suplementos à venda, pessoas que oferecem isso daí, né? Coisas milagrosas, né? Da noite para o dia. Cuidado, né? Mas vamos lá. Comer de 3 em 3 horas emagrece? Tem um mito aí, né? Ah, gente, vou comer de 3 em 3 horas, né? Igual a questão do jejum. Como é que é essa questão aí? Então, É fato ou fake? isso é fake. Comer de 3 em 3 horas não emagrece. O que você precisa é de uma alimentação que você consiga incluir dentro da sua rotina. Então, na rotina, eu tenho pacientes que fazem, às vezes, 4 refeições diárias. Eu tenho pacientes que fazem 6, 7 refeições diárias. O importante é o contexto calórico do dia inteiro. Então, o que você come o dia todo é que faz diferença, não se você está comendo de 3 em 3 horas. Isso é importante. Isso. O tal do diet e light é a opção mais saudável para todo mundo? Então, não é, Ramon. Gente, essa vai ser um ping-pong mais longo. O que é diet e o que é light? Tem gente que não sabe o que é isso. Diet são alimentos que não têm açúcar. Light são alimentos baixos em alguma coisa. Então, light pode ter menos açúcar ou zero açúcar, menos gorduras. Entendi. Essa é a diferença. Mas é o mais saudável? Eu posso sair consumindo tranquilo? Não, não é o mais saudável. Porque é o que a gente estava falando lá atrás, né? Tira-se um ingrediente e acaba se inserindo vários outros realçadores de sabor que não fazem bem à saúde. Alguns casos, Ramon, vale a pena o light. Por exemplo, se você quer emagrecer, então você vai comer um requeijão. O light, ele é baixo em gordura, então é melhor consumir o light. Um iogurte, um leite, então eles têm menos gordura, então nesse caso vale. Um bom profissional vai poder te orientar individualmente sobre aquilo que light vale a pena. Vamos lá, Michele, em relação à questão dos carboidratos, eles realmente engordam, igual a gente pensa? Pode tirar o carboidrato geral da vida? Então, Ramon, eu não sou aquela pessoa que vai tornar o carboidrato um vilão, tá? Em algumas pessoas que querem emagrecer, é óbvio que ele tem um contexto calórico um pouquinho, né? Realmente. Mas deve ter algum papel na vida, né? Porque senão não existia, o papel da né? energia, né? O carboidrato, ele te fornece energia com rapidez, né? Até pela absorção dele ser mais rápida. Mas, por exemplo, cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Se você pega uma gordura, cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, você tem que equilibrar dentro do dia todo os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E aí sim você vai ter uma dieta muito boa para que você siga. Mas tem que ter uma orientação profissional. Tem não dá para sair, né? Não. Ovo, tal do ovo. Vamos falar do ovo mais uma vez, né? Vamos. A gente já falou do ovo aqui e tal. O ovo realmente aumenta o colesterol? Ah, muito ovo faz mal. Melhor comer ovo de codorna, melhor comer ovo de pata. Que negócio é esse? Então, os estudos mais novos já deixaram de lado essa questão de que o ovo aumenta o colesterol. E, Ramon, óbvio que o ovo é um alimento que, principalmente a gema do ovo, ela é rica em gorduras. Então, se você tem um colesterol um pouco já elevado, né, dentro de um contexto aí diário, você pode consumir o seu ovo. Então, o que a gente tem como estratégias? Você pode comer mais ovos, retirando algumas gemas, para diminuir a quantidade de gordura dessa refeição, mas não precisa deixar de comer o ovo. Pode comer um ovinho. Qual a melhor forma de comer ovo? Cozido, frito? Frito não é ideal porque você vai acrescentar mais gordura, mas um ovo mexido, um ovo cozido, um omelete. Mais leve, né? Isso, são formas mais leves. E gordura? Tem alguma gordura mais indicada para a gente ter saúde? Para usar? Que tipo de gordura? Então, Ramon, eu sou adepta de que você use a gordura que mais fique acessível a você usar nas quantidades mínimas. Então, assim, não adianta eu te falar para você usar azeite se você vai usar uma quantidade muito grande de azeite, ou gordura de porco e você vai usar uma quantidade muito grande de gordura de porco.
Eu utilizo óleo de soja mesmo. Né? Aham, porque eu utilizo muito. Um vidro de óleo lá em casa dura uns 2, 3 meses. Tem coisas que eu ouço desde criança. Vou fazer mais um bate-bola com você, mais uma rodada aí com você. Bom. Cenoura é bom para visão mesmo, igual falam? Que coelho não usa óculos? Sim, cenoura é um alimento. Os alimentos laranja, né? De cor alaranjada, eles vão te dar nutrientes. Opa, legal. Alaranjado, que são melhores abóbora. Abóbora, cenoura. Mas cenoura é campeã? Não, abóbora né? também é um bom. Os laranjas em geral. Laranja em geral. Manga com leite. Não faz mal. Pode tomar a vitamina de manga com leite. Não tem problema, né? Não, isso era coisa que a avó da gente que falava. É verdade. Tomar banho com a barriga cheia. Não, também não. Não, mas você já ouviu isso, né, Michele? Não, já ouvi. Já ouviu, Ronaldo, esse negócio? Claro que você não vai entrar numa piscina, no mar. Vai mergulhar na cachoeira. Mas um banhozinho de chuveiro, não, pode tomar. Melhor comer fruta com casca? Ai... Tem umas que não dá, não. Abacaxi com casca é complicado. Não, mas todas as frutas que você consegue, que são toleráveis a comer com casca, é melhor que você coma com a casca. Elas vão te fornecer mais nutrientes, mais fibras. Isso, né? tá ali, né? Dá para usar. Cascas para fazer muita coisa também, né? Sim, eu uso as cascas. Por exemplo, abacaxi, né? Vamos lá, o abacaxi que você não... Eu não como a casca. Não dá para comer a casca junto ali. Mas eu tomo um chá de abacaxi após as refeições, de casca de abacaxi. Digestivo? Muito digestivo. Isso é bom, né? Ah, muito bom. Vamos lá, falar sobre banana realmente reduz a cãibra ou é mito? A banana, ela é rica em potássio, né? Então, o potássio ajuda realmente a reduzir a cãibra. Ajuda na dor de cabeça? Ajuda, mas também, Ramon, não é para sair comendo banana e achando que vai... penca de banana, Isso, né? Não. Precisa manter, né, um equilíbrio aí nas refeições. Né? Quando você tem um corpo nutrido, você acaba diminuindo muito esses sintomas de cãibra, de algumas dores de cabeça. A dor de cabeça, ela é a enxaqueca, né? Ela é reversível com a alimentação. E beber líquido durante as refeições, isso prejudica ou não? Tem uma quantidade que pode beber? Tem gente que não aguenta não tomar uma aguinha, um suco, né? Isso. Assim, em média, eu aconselho sempre em média aí 200 ml. Isso é o máximo. É tolerável. Uma coisa que eu sempre ouvi desde criança, e eu vejo pouco falar isso hoje em dia: mastigue bem o alimento. Né? Porque o estômago não tem dente. Eu aprendi assim. Sim. Né? O mastigar também é um processo também para a nossa saúde, Michele? Grande parte dos nossos problemas de digestão, mau hálito, gases, estufamento, são devidos, né, à falta de mastigação. Então, quando eu já mastigo bem, mas mesmo assim eu peço para contar. Se você mastigou uma média de 23 vezes, você está mastigando bem. Tá legal. Se você não mastigou, você está mastigando pouco. Michele, o que nós não falamos hoje que você gostaria de ressaltar na nutrição, como nutricionista, especialista em diabetes, obesidade, emagrecimento? Vamos lá. Gente, cuidem da alimentação de vocês. Hoje a gente está vendo aí cada vez mais surgindo novos produtos. E cada vez mais esses produtos estão sendo mais processados, mais adicionados de produtos realçadores de sabor, de produtos edulcorantes, que vão ser prejudiciais a longo prazo. Uhum. Então, eu vou bater lá na minha teclazinha: descasque mais, desembale menos. Coma comida de verdade. Faltou a gente falar, o Ronaldo tá me lembrando aqui, falar do glúten. O famoso glúten e lactose. Quase que a gente esquece, Ronaldo. Como é que você lembrou aí? Glúten, Michele, é um vilão mesmo? Então, Ramon, alguns estudos demonstram que o glúten prejudica algumas áreas, principalmente áreas neurológicas. Então, se indica já dietas sem glúten para pacientes com distúrbios neurológicos, né? Alzheimer, com TDAH, com autismo. Então, para alguns nichos, realmente é válido retirar o glúten. Mas para a maioria da população, não. A não ser que você tenha uma doença celíaca,
que você tem intolerância a glúten, a lactose. Tem que procurar um profissional. Exatamente. Né? Você tem que ter esse diagnóstico, né? Mas por conta própria, cortar, isso vai fazer mal? Assim, eu tiro não vai o glúten... fazer mal. Não, fazer mal não vai fazer. Mas pode fazer mal à sua saúde emocional. Aquela vontade de comer um pãozinho, né? De você sal. gosta de um pãozinho quente, aí não vai comer. Com a manteiguinha ali. Sim, né? aí não vai comer porque quer retirar o glúten. Um leitinho quente, morninho antes de dormir, né? Ajuda a dormir bem. Ajuda. Né? Claro. Principalmente Michele, emocionalmente, né? Emocionalmente, é uma coisa meio que afetiva, né? Afetiva, é. Então, por que não dar esses pequenos mimos pra gente, né? Se Um mingauzinho. Se você não tem um mingauzinho de aveia na hora de dormir, gente, é uma delícia. Mas se você tem intolerância, não é indicado. Mas se você não tem intolerância, você pode consumir. Ou se tem intolerância, vai para os leites, né? A2, enfim, a linha que está livre de lactose, de lectina e por aí, porque não vai fazer mal, né? Hoje a gente tem os leites vegetais também. Também, mais uma opção, né? Sim. Ok. Michele Medina. Nossa, muita coisa pra gente falar. Não falamos ainda. Tem que voltar pra gente falar de quem é vegano, vegetariano, né? Se faz mal, se não faz, quem é só carnívoro, sei lá. Tem muita coisa pra gente falar, não tem? Tá bom. Então você volta pra uma outra rodada aí. A área de nutrição é muito rica, né? Muito rica. Então, assim, é muito assunto que você fala. Mas você falou muita coisa legal aí. Dá tempo, sempre é tempo da gente cuidar da saúde. Sim. Né? Então agende aí com o seu profissional da sua preferência, procure cuidar da saúde mental, como bem disse a Michele, porque uma coisa está ligada à outra, qualidade de vida, estilo de vida para toda a família. Né? Toda a família tem que entrar nesse clima. Exatamente. A gente nem falou, né, que é um assunto que é tão importante, que são os distúrbios emocionais ligados à alimentação. Né, que precisam de uma atenção. Dá um preview, dá um spoiler aí dos próximos episódios. Vai lá, fala um pouquinho de alguns distúrbios. Preparou muito conteúdo para trazer, né, Michele? Bulimia, né, são distúrbios alimentares ligados ao estado emocional, ansiedade ligada à alimentação. Então, assim, que tantos adolescentes sofrem com isso, né? Exatamente. Então, são o próprio pavor pela comida. Né, tem pessoas que querem tanto ter um corpo magro que elas param de comer mesmo. É radical, né? É radical, assim, né? Que praticamente não comem para ter um corpo magro, que julgam que é o padrão aceitável pela sociedade. Então, e assim, quem tem algum distúrbio alimentar tem chance, claro que tem, sempre tem chance de ter boa saúde. Né? Faça terapia e vai também no nutricionista. Exatamente. Né? Eu penso que hoje o melhor tratamento é aliar o tratamento multiprofissional na saúde. Diabetes... Também defendo muito isso. Exatamente. Também, diabetes não tem como não ter médico, educador físico. Exatamente. Psicólogo e nutricionista. Exatamente. Então, todos os distúrbios, na minha opinião, tem que ter, porque eu entendo também que a depressão precisa de uma suplementação, de uma alimentação, a ansiedade também precisa tirar coisa, colocar coisa. Então, tem que estar aliado. Tem que estar aliado. Além de ter o preparador físico, além de ter, enfim, uma série de um bom médico para ajudar a interpretar os exames da melhor forma possível. Então, assim, que todos nós possamos trabalhar em harmonia, né, Michele? Exatamente, Ramon. Hoje, os grandes casos de sucesso de tratamento ligado à saúde são tratamentos feitos por equipe multiprofissional. Ok. Michele, muito obrigado. Saúde para você sempre. Obrigada, Rafael. Michele Medina, especialista em diabetes, também emagrecimento e obesidade. Temas super atuais que, infelizmente, estão levando muitas pessoas aí para os hospitais, para qualidade de vida péssima, né? Nem qualidade, mas falta de qualidade. Exatamente. Né? Então se cuidem enquanto é tempo. Evitem, né, problemas sérios de saúde. Obrigado, Michele. Obrigada a vocês. E você que está aí, mete o dedão aí no like, curta o nosso canal, nosso podcast, acesse o nosso portal, sempre tem notícias ali o tempo todo, tem o nosso canal aí também do WhatsApp para você entrar e receber as notícias ali durante todo o dia. Muito obrigado a você, até o próximo episódio, sempre trazendo informações de altíssima qualidade. Quer ver algum tema, quer tirar dúvida com algum profissional? Mande para a gente uma mensagem aí nos comentários, que profissional você gostaria de perguntar, de saber mais sobre saúde, sobre atividade física, sobre saúde mental, sobre nutrição. A gente vai trazer aqui e vai desvendar esses mistérios para você. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima!